Boa noite, tudo bem? Eu queria só falar uma coisa aqui a respeito da igreja que nós estamos vivendo nessa era. Será que ninguém percebeu ainda que essas igrejas elas estão envolvidas com Mamon? Será que ninguém percebe isso? Será que eu e mais uma meia dúzia aí de pessoas estamos com essa crítica? Na verdade, o entendimento não é esse. Se Deus é espírito, ele tem que atuar no espírito dos homens. E por ser Deus espírito, ele quer que quando a pessoa suba no púlpito, que entregue o púlpito na mão dele. Então, se você sobe lá com um esboço, com um estudo, porque você vai pregar, porque você não sabia o que dizer e foi nos textos, isso não é evangelho. O evangelho é dependência, e essa dependência é exclusiva de Deus. Se você não entender isso, você tem que voltar a orar, a ler de novo, para ter entendimento. E se Deus tiver misericórdia de você, pode ser que você tenha essa oportunidade. Porque quando você sobe no púlpito e fala das coisas que você entende, não é Deus. Você pode falar de qualquer outro assunto fora do púlpito, não tem problema nenhum. Mas quando você sobe no púlpito para falar que a Bíblia ela representa salvação, que ela representa condenação do pecado, que ela não exclui os moribundos, os menos favorecidos, isso tudo nós sabemos. Só que nós estamos falando com Deus. Nós estamos tendo uma atividade eclesiástica, mas que ela não é uma liturgia simplesmente do culto. Você tem que entender que quando você sobe no púlpito, você tem que se esvaziar de você. Porque se você vai lá para falar de uma psicologia, como tem muitos pastores que eles têm o curso de teologia e também tem curso de psicologia para lidar com os problemas dessa vida, aí não vai ter efeito nenhum. Qual é o mote do evangelho? Pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer será salvo, quem não crer será condenado. E você dá pão a quem tem fome, dá água a quem tem sede, abrigar, visitar os enfermos, visitar os presos. Esse é o mote do evangelho. Mas quando se trata em pregar, quando se vai pregar, não é mais você, querido. Você é simplesmente parte de uma engenharia. Você é parte de um mecanismo. Essa engrenagem, você é apenas uma peça. O Espírito Santo é que toma a sua vida lá em cima. Você sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão nesses lugares, elas entram confusas e saem perdidas. Porque você só encheu linguiça. Você falou dos problemas dessa vida, você recitou alguns textos bíblicos, mas que não surtiu efeito na vida das pessoas. Então é necessário que você se esvazie de si. Você dê lugar ao Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz a obra. Porque muita gente entra pelos umbrais da porta para dentro da igreja com sentimentos horríveis de suicídio, de suspender os relacionamentos, entrar nas drogas. E quando a pessoa está no espírito lá, Deus fala com essas pessoas no espírito delas. E elas saem de lá reconfortadas. Elas saem de lá com uma esperança de que Deus falou com elas e de que elas são importantes a Deus. Mas com o advento do dinheiro, as igrejas se tornaram competitivas. Elas são materialistas. E a igreja deixou de ser cristianismo para ser humanista. Então, o centro das igrejas de hoje, as igrejas evangélicas no Brasil, elas são humanistas, porque o centro da igreja não é mais Cristo, é o homem.
Então, se você sobe no púlpito para falar de emoções, para falar qualquer coisa que não tem relação com os textos bíblicos e no Espírito, então você está no lugar errado, querido. Você deve arrumar um emprego, ser um balconista ou abrir uma empresa, porque lá não é o teu lugar. A igreja, ela é a única instituição que ela não é controlada pelo homem. Nós entendemos que nós nos organizamos em um lugar, porque você tem que ter... a igreja tem que estar credenciada no CNPJ do Estado para que ela possa ser legítima, para que ela não seja clandestina. Então você entra, essa parte ela é material, ela é necessário fazer isso. Só que o resto, querido, o resto é na mão de Deus. Você sabe quem dá manutenção na igreja? Quem dá a manutenção na igreja é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e as suas miríades de anjos que estão aqui para nos servir. E aí as pessoas tornam o púlpito como uma repartição pública. Ali você não está postando uma carta no correio, ali você não está fazendo um depósito bancário, você não está reconhecendo firma em cartório não, querido. Ali você está lidando com vidas. Enquanto você não entender isso, você está num balaio de gato. Tudo que você aprendeu está errado. Se você não for espiritual, nada tem valor. Você está no lugar errado. Você precisa rever os seus conceitos. E é conceito bíblico. Esquece. A teologia tem atrapalhado muitas igrejas. E eles se apegam no dinheiro. E é uma guerra de audiência. É um querendo garimpar a ovelha de outros apriscos. Mas o Deus não é o mesmo? Jesus Cristo não morreu por todos? Essas igrejas que estão aqui no Brasil não são igrejas que falam, exaltam o nome de Cristo? Eles não acreditam na Trindade, da qual eu também acredito? Então o que está errado? Está errado é o método. Vocês tornaram a igreja de Cristo uma igreja humanista. E vocês precisam se reparar esse erro. Vocês precisam reparar esse erro. Senão poderá ser tarde demais. É isso que eu queria dizer. Deus abençoe. Amém.